E aí, quebrada, firmeza total, mais um ano se passando, muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje, né? A gente vai falar sobre apogeu e degradação do sistema colonial. Lembra que na aula anterior a gente estava falando de diversificação da economia, né? A gente já iniciou o tema de mineração, a gente já falou algumas coisas sobre a consolidação do território brasileiro, a gente falou da mão de obra que era utilizada, muito a indígena e muito a negra nesse momento. A gente falou da diversificação tanto com outras economias como algodão, pecuária, drogas do sertão, né? Que são atividades complementares aí ao sistema de mineração, que hoje a gente vai falar mais aprofundadamente. Então, para estar iniciando a aula de hoje, a gente vai ver esse belo quadro aqui, essa bela tela do Oscar Pereira da Silva, de 1920 em torno, que é a entrada para as minas. Né? Então aqui a gente está representando o artista em si, né? O pintor, ele não está representando a realidade fidedigna. Esse quadro em si ele não tem essa responsabilidade, mas ele tem uma responsabilidade de passar uma ideia. Qual é a ideia? Dos desbravadores. Lá no último slide dessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então é importante que você construa e veja isso ao decorrer da aula para a gente questionar essas questões lá no final, beleza? Então vamos passar um pouquinho aí. Essa aqui é a vila de Caiaté, né? Outra tela representando essa vila, né? Então os bicos estavam andando para entrar nas minas e posteriormente aqui a gente já tem a consolidação dessa vila, né? Das atividades adjacentes à mineração, complementares à mineração e como principal fator de riqueza dessa região, da região sudoeste, a mineração em si, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa região. Então a atividade mineradora, como a gente já viu introduzido na aula anterior, ela começa a interiorização e urbanização desse território. Antes, né, a gente fala um pouco, alguns historiadores chamam até os portugueses de caranguejos, porque eles andavam pelas costas brasileiras, eles não iam internalizando esse território, eles não iam adentrando a essa mata, apenas os jesuítas, mas os portugueses em si não adentravam essa área até a gente ter o surgimento dos jesuítas, né, posteriormente, mais dos bandeirantes, né, como eu disse já no primeiro quadro, ele tem esse ideal de desbravadores, de conquistadores, né, de corajosos, né, e a gente vai discutir um pouco essa relação. E essa questão tanto de urbanização e teorização, ela foi discutida também de uma forma até quase exaustiva na aula anterior, então é importante que você veja. Né? Então a região do sudoeste ela foi considerada a sede do ouro, o início do ciclo de ouro na América Portuguesa, e isso é muito interessante, eu preciso que vocês prestem atenção, que o ouro ele é um material extremamente procurado não só pelas metrópoles, mas por todos os colonos. Inclusive a gente vai ter confrontos que a gente vai abordar no final dessa aula em relação aos descobridores dessas regiões de mineração e posteriormente aqueles que querem explorar essa região, né? Então a população colonial, isso é extremamente importante, né? A partir da descoberta do ouro, a partir do início do ciclo do ouro, ela salta de 300 mil habitantes para 3,3 milhões de habitantes no século XVIII. Né? Isso é um salto extremamente grande e extremamente importante, porque a gente começa a ver o quanto a atividade mineradora ela mobiliza a atenção e o interesse de todas as pessoas que estão tanto na América Portuguesa como em outros países. Porque muitas pessoas como judeus, russos, italianos, eles saem da Europa e vêm para o Brasil propriamente para tentar explorar esse ouro. Né? Então é uma região que ela é muito e muito disputada. Né? A atividade que a gente tinha discutido na aula anterior de diversificação dessa economia para servir como âncora e como base para a atividade mineradora, ela com esse salto populacional,
ela cresce cada vez mais, ela ganha destaque cada vez mais, ela se torna importante cada vez mais. Então esse salto populacional é algo que os vestibulares às vezes cobram, né? E é importante você ter esse pensamento complexo, né? Não, que a gente está discutindo aqui. Claro que todo tema que a gente aborda nas nossas aulas, ele é unicamente vinculado ao vestibular, então a gente vai ser pontual, né? A gente não vai discutir a história em si, mas pontos específicos que o vestibular exige de você, beleza? E isso, essa quantidade de pessoas também, além da atividade, né? Além de enriquecer a atividade complementar, né, a pecuária, a plantação, os tropeiros que comercializavam, eles também começam a fundar vilas, abrir estradas, né, e o eixo econômico sai do Nordeste, mais especificamente da capitania de Pernambuco e de Maranhão, que tinha muita atividade também, e vem, né, para a região Sudeste e Centro-Oeste posteriormente. Além disso, a América Portuguesa, presta atenção nisso, hein, mano? A América Portuguesa, ela intensifica as importações de manufaturados. Ou seja, o que é manufaturados? São produtos que são extraídos da terra e eles são trabalhados através de força motriz humana ou de animal, e isso é comercializado, né? Tanto as exportações para o exterior, mais especificamente o continente africano e o continente norte-americano, como também as importações de manufatura dos países que estão passando pela industrialização nesse momento, a Inglaterra, vide de exemplo, e o Brasil começa, essa elite econômica, essa elite da atividade mineradora começa a comprar cada vez mais manufatura. Isso é extremamente importante, porque isso vai trazer uma relação bem conflituosa entre Portugal e Inglaterra em disputa do mercado brasileiro, tá? Então, essa urbanização que acaba ocorrendo, né, nessa região sudeste, esses acabam intensificando, como eu disse, as atividades, e essas atividades, como a gente disse na aula anterior, ela é feita pelos tropeiros, né, que são pessoas que tanto levam mercadoria de uma ponta a outra da América Portuguesa, como também levam gado, proteína em geral. Então eles são as pessoas que conectam todas as regiões, né, de comércio e de produção da América Portuguesa. É uma classe extremamente importante que às vezes é negligenciada nas aulas de histórias em geral que a gente vê por aí, né? Então esse caráter urbano, ele provocou as mudanças significativas na estrutura social da colônia, né? Basicamente, além de um enriquecimento de pessoas que acabam vindo para cá, você também tem um desenvolvimento da arte, que a gente vai falar posteriormente, você tem um enriquecimento, né, uma maior tentativa de compras de alforria. Isso é importante que eu vou falar, presta atenção, uma mobilidade social mais flexível do que anteriormente, do que na sociedade de engenho, do que na atividade açucareira. Então, nesse momento, todas as pessoas poderiam a participar dessa atividade mineradora, e a gente vai abordar mais isso, tá? Então, ainda na atividade complementar, a gente tem aqui um quadro do Debrecht, uma tela do Debrecht, e uma reprodução, né, do Alberto, que é a negra vendedora, né, e a negra tatuada vendendo cajus. Então isso aqui é importante vocês terem em mente, porque as atividades do Sudeste, né, essas atividades tanto do Centro-Oeste como do Sudeste, há uma certa diversificação e presta atenção, há um certo predomínio da atividade produzida economicamente por mulheres, tanto mulheres solteiras livres como mulheres escravas. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, alguns homens, eles tinham as suas plantações, eles tinham
as suas formas de trabalhar, tanto na fazenda como em outras atividades de comércio, e o excedente dos trabalhos dele, eles vendiam nas suas feiras e propriamente até nos seus comércios. Né? Isso é importante porque exige aí uma atividade paralela, produzida, né, e reproduzida por escravos, por negros libertados e propriamente por colonos, né, dessa região. Então, hoje que a gente vê aquela feirinha básica que a gente toma um caldinho de cana, um pastel da hora, tá ligado? Essas feiras, nesse período mesmo, elas já eram extremamente populares. E isso, o que tem de tão importante nisso? Porque isso acabava tirando um pouco o eixo econômico e transferindo para essa população, né, os negros, os mestiços, né, os colonos, acaba transferindo um pouco desse montante de recursos econômicos, de posses, para as mãos dessas pessoas. Então, é importante que você entenda que a mobilização social, a você conseguir ascender socialmente, se transformar livre, um escravo alforriado, propriamente, ou você ter uma certa mobilidade social, ela é mais viável. Viável não quer dizer que ela é fácil, não quer dizer que ela não tinha grandes dificuldades, e a gente vai falar um pouco disso no próximo slide. Tá? Mas é que é importante vocês entenderem que existia, e até em grande quantidade, atividades e protagonismo de mulheres e de negros alforriados e até negros escravizados na economia, a coisa que a gente acaba negligenciando um pouco na história. Beleza? Então aqui a gente tem uma foto, né, um trecho bem específico do documentário, do filme documentário Quanto Vale é por Quilo. Nessa aqui vou dar um spoiler basicamente rapidão para vocês. O link do documentário está na referência no último slide da aula. Então aqui a gente tem uma negra, né, que ela é liberta e ela possui escravo. Né? Esse escravo, no caso, seria dela, e ela, no começo do documentário, do filme documentário, ela vai na casa de um homem branco que roubou esse escravo dela, e ela vai reivindicar o que seria a propriedade dela, esse negro. E quando ela acaba reivindicando na porta da casa desse homem branco que roubou a propriedade dela, o que acaba acontecendo é que ela é punida pelas autoridades da cidade por desordem pública. Ou seja, mesmo que você seja um negro que tenha posses, mesmo que você seja um negro que tenha até escravos e barras de ouro, como a gente vai ver no slide posterior, mesmo nesse slide ainda, mesmo que você tenha ainda uma certa quantidade de patrimônio, essa sociedade, o racismo, ele ainda é estruturado de uma forma que o homem branco, ele consegue roubar o escravo, e quando você vai reivindicar isso dele, você é preso. Né? Então, mesmo que você tenha posses, você ainda é ex-escravo. E essa sociedade, ela divide você entre homens europeus, descendentes de europeus, e descendentes de escravos. Tá? Então, quando a gente fala que mesmo o negro hoje rico ou da classe média que tem uma condição social, você não está imune ao racismo, meu caro. Você não está imune. Tá? Como nessa reprodução do documentário ela também não está, hoje na modernidade, na nossa atualidade, você também não está. Então, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla, né, sobre essas mulheres que tinham escravos e até vendas, entre outras coisas, a gente tem o historiador Eduardo Braga Paiva, né, no seu livro As Outras, né, acho que se não consigo ver As Outras Chitas, as outras, cadê? Chicas, né? As outras chicas, beleza? Então, as outras chicas da história, aonde eu retirei esse trecho aqui, basicamente, onde ele retrata a história, bem resumidamente, de 3 mulheres alforriadas, a Inácia Ribeira, a Isabel Pinheira e a Bárbara de Oliveira, né? Ambas, todas as 3 tinham posses,
né? Algumas tinham até escravos, como a Bárbara Oliveira, ela tinha 22 escravos e ela trabalhava, o meio de sustento dela era uma propriedade, ela era viúva, né? Ela tinha propriedades tanto de exploração de ouro, né, quanto também de materiais agrícolas, né, e a gente também tinha a Inácia, por exemplo, né, que possuía uma venda de secos e molhados e um escravo, um ouro lavrado em barra e um colar de corais que tinha pago em quantia avultada por sua liberdade, né, cerca de 300 mil réis. Né? Então é interessante aí que a gente vê isso. Além disso, para quem vai ler o Cortiço, a gente também tem a reprodução aí, né, de uma ex-escrava, uma negra, né, escrava, que tenta comprar a sua alforria, juntar dinheiro através de uma venda do comércio para comprar a sua alforria. O que é importante desse slide é vocês entenderem que existe sim um protagonismo das mulheres, que existem sim, né, uma vida muito ativa, inclusive um protagonismo das mulheres dentro da economia da América Portuguesa, e que existia até uma certa mobilidade social, né? Mas, como eu disse no início desse slide, até o acúmulo de propriedade não eximia você de estar inserido ou de sofrer as consequências da violência do racismo que foi estruturado nessa sociedade inicialmente e hoje a gente vê até culturalmente dentro da estrutura da nossa sociedade, basicamente, beleza? Então o link do documentário tá lá no final e eu vou mostrar para vocês. Então agora a gente vai falar, agora que a gente tem esse pensamento mais complexo, esse pedaço da aula é mais introdutório, né? Agora que a gente tem essa questão mais complexa, a gente entende que não é só homens que trabalham, que não é só homens que dominam a economia, que não é só homens, né, que fazem a relação, e muito menos que são homens brancos, né? Muito menos isso. Né? Inclusive, divide a nossa aula anterior que a gente falou dos bandeirantes, e a gente vai falar ainda mais dele. Então, a gente vai falar mais a questão da que tipo de técnicas tinha de mineração, como que Portugal lidou com essa situação, o que, que ele fez, ele tinha interesse ou não tinha por essa região por causa do surgimento do ouro, e a gente vai introduzir nesse momento, tá? Então, as técnicas de mineração ela era baseada basicamente em duas, não quer dizer que não existia mais, mas basicamente a gente divide elas em duas, né? Que é a faiscação e garimpagem. Isso, né? Isso daqui ela necessita de poucos recursos. É uma técnica que você próprio, com seus manos ali, ó, manos e minas, vocês podem chegar a desenrolar isso. Você forma um grupo entre vocês, ou até solitariamente, você pode ir na beira de um rio e começar a mover o fundo desse rio, ou em quedas, posteriormente para garimpar essa região, ou faiscar, quebrar, né, uma mina, um pedaço de rocha para buscar pepitas de ouro, pó de ouro, diamantes e pedras preciosas em geral. Né? Então isso daqui é importante por quê? Porque esse tipo de atividade ele proporciona que pessoas com poucos recursos econômicos, tanto vindo da Europa como colonos, como até algumas escravas, ou até como pretos alforriados, né? Você tinha aqui eles atuando nesse tipo de técnica. Mas existia só esse tipo de técnica? Não. E aonde se encaixa as pessoas que têm muita propriedade? Os senhores de engenho, os senhores que tinham grandes extensões de mineração. Eles faziam basicamente a técnica de lavras, né, que são grandes unidades exploradoras que exigem maior investimento para tanto a escavação, tanto para escavações e também isso exige um grande número de escravos. A gente vai mostrar uma imagem aqui, ó. Basicamente isso que eu estou passando a seta é uma lavra, então a gente vê que aqui existe teto, existe uma coisa mais sequenciada, mais organizada, mais em forma de produção mesmo, né? E você tem aqui os negros trabalhando, você tinha muitos indígenas trabalhando nesse tipo de técnica também.
né? E você tinha alguns capatazes que ficavam vigiando os negros. Por que vigiando? Porque qualquer pepita, qualquer farelo de ouro que fosse, que o negro achasse que ele conseguisse roubar ali, isso poderia colaborar para ele comprar a sua própria alforria. Isso não é interessante para o senhor escravo. O interessante é que o negro trabalhe até o final da sua vida em exaustão, trazendo lucro para o senhor escravo, e não que ele compre a sua alforria, né? Inclusive a gente viu uma alforria da Inácia que era em torno de 300 mil réis, né? Um valor extremamente alto. Por que você põe um valor alto? Para dificultar que eles consigam a sua liberdade, propriamente fique a vida inteira produzindo e trazendo lucro para os senhores de escravos. Para a gente produzir isso daqui, a gente precisa de um grande número de escravos. A gente precisa de pessoas para vigiar, a gente precisa de uma estrutura, ou seja, você precisa de recursos econômicos para conseguir implementar essa técnica. Contrariando essa técnica, a gente tinha a técnica de garimpagem, de faiscagem, né, basicamente reproduzida nessa tela, né, onde você tem uma queda de rio, onde você tem diversos grupos, ó, de forma não alinhada, né, não organizada, explorando essa região aqui em busca de ouro. Né? Então, ao mesmo tempo que você tinha grandes senhores de terra, latifundiários, que exploravam essa atividade mineradora, você tinha um grande grupo de pessoas que não tinham muitos recursos e exploravam também de uma forma menos sistematizada, né? Mas também conseguiam algum lucro, né? Nesse sentido, até conseguir até uma determinada ascensão social, entre outras coisas, e até conseguir posses, né? Isso é interessante porque quando a gente falou lá que a população saiu de 300 mil para 3 milhões e 300, essas pessoas vão trabalhar aqui. Porque aqui quem trabalha é escravo. Então os homens livres eles vão buscar a atividade mineradora. Isso vai dar um conflito enorme lá embaixo quando a gente for discutir na aula, beleza? Então, para a gente terminar esse slide aqui, para vocês terem uma noção quanto esse trabalho ele era prejudicial à saúde, prejudicial ao estilo de vida minimamente digno, a estimativa de vida desses escravos, né, que trabalhavam nessa atividade de lavragem, tanto por causa de produtos químicos e pelas grandes jornadas, a expectativa de vida se reduzia para 12 anos de atividade. Ou seja, você trabalha 12 anos, tá ligado? E já tá morto, cara. Você já morreu, você não consegue mais ter uma vida, né? Se você já não morreu por doença ou pelo trabalho excessivo, você tá literalmente sequelado pela situação e pelo trabalho, pela exploração do seu trabalho. Isso é extremamente importante para vocês verem o quanto esse tipo de atividade ele também era prejudicial para os escravos, não só para eles, mas também para outras pessoas. Mas em foco aqui na discussão, os escravos, beleza? Então a gente falou mais ou menos as técnicas que tinha e vamos falar um pouco do que a gente até já citou na aula anterior, que é a descoberta dessa região, né? Descoberta dessa atividade mineradora, né? Então isso se deu basicamente pelos bandeirantes, né? É isso que a historiografia moderna atual deduz ainda, né? Então que em 1693 a gente tem a descoberta na região de Caeté, né? Pelo bandeirante Antônio Rodrigues Arzão, né, descoberta de ouro, e posteriormente, já no século XVIII, a gente tem no Cerro Frio, né, a descoberta de jazidas de diamante. Essa região em específica, ela vai ser chamada de Diamantina, né, na atualidade, né? Então são regiões que estão na capitania de Minas Gerais, né, que acabam ganhando grande atenção só da população ou também da colônia, ou da metrópole, desculpa. Portugal fica enlouquecido, parça, quando ele descobre que existe ouro na colônia. Isso porque, a gente vai discutir um pouco mais para frente isso, né? Porque a situação econômica de Portugal é extremamente precária, tá? Mas ainda nessa discussão, né, para o historiador Antonil, homens de todas as castas e de todas as partes. Uns eram cabedal e outros eram vadios, ou seja, um tinha uma posição social até mais elevada
tinha títulos, né? E outros eram vadios. Todo mundo, presta atenção nessa porra, mano. Todo mundo participava, desde cabedais a vadios, na atividade mineradora. Isso é importantíssimo, quebrada. A atividade mineradora, ela dá uma diversificação dos meios econômicos e das atividades econômicas dentro da América Portuguesa. Isso vai dar, até certo ponto, uma independência a Portugal, e Portugal vai tentar restringir isso e a gente vai discutir. Beleza? Então aqui a gente tem uma imagem, né, de uma mina, né, de diamante, onde a gente tem a reprodução, né, desse tipo de exploração, e uma foto de Caeté, né, do Arquivo Nacional Brasileiro aí, ó, semelhante à pintura que a gente mostrou anteriormente, né? Interessante isso. Então, como que Portugal vai organizar isso? Como eu disse para vocês, Portugal ele tá fudido, literalmente fudido. Por que fudido? De uma forma bem resumida, em linhas gerais mesmo. Portugal ele sempre sai prejudicado, né, quando ele faz os contratos comerciais com as nações industrializadas, em específico aqui que a gente vai dar mais ênfase, a Inglaterra. Não quer dizer que ele não tenha contrato com outras nações? Ele tem, é óbvio, mas a gente vai dar especificamente foco aqui à Inglaterra, porque é o que o vestibular mais exige de você, beleza? Então, quando ele começa a ver esse emaranhado de pessoas vindo extrair ouro, pessoas até com grandes latifundiários, pessoas que não têm posses nenhuma, você vê o ouro, né? Portugal vê o ouro como uma grande saída para a sua crise econômica, para reequilibrar a sua balança comercial que está completamente deficitária por causa dos seus acordos econômicos com a Inglaterra. A gente vai até falar um deles aí bem resumido, bem por cima, e mais para frente a gente retoma ele em outra aula, tá? Então, Portugal, para administrar toda essa região, para administrar essa atividade, garantir que os impostos serão pagos para ele, garantir que ele ganhe lucro dessa exploração de ouro e consiga arrecadar recursos, poder econômico para reequilibrar a sua balança, ele funda a Intendência das Minas. Ou seja, ele torna toda essa região, eu vou mostrar um mapa para isso, ele torna essa região toda subordinada diretamente a Portugal, e não mais às câmeras municipais, e não mais ao governador geral, e não mais ao capitão-mor ou capitão da justiça. Agora, essa região ela está sob influência direta à metrópole Portugal. Ou seja, qualquer decisão de imposto, de lei, de como as leis, tanto punitivas como as tributárias, devem redigir, devem vigorar nessa região da mineração, elas serão tomadas diretamente por Portugal. Ou seja, a gente vê agora Portugal soltando as suas asinhas. Por quê? Porque basicamente ele tem muito interesse no ouro e no que ele pode ganhar desse tipo de atividade para ajudar a sua própria economia, certo? Então, basicamente, a intendência ela tem o significado de controle dessa produção, controle dessa extração, né? E ele faz esse controle como? Dividindo a terra, essa região da mineração, em lotes de terra. Ou seja, se o controle é meu, a terra é minha, quem vai dividir essa terra e falar quem vai poder extrair ou produzir sou eu. Né? Então ele divide entre grandes latifundiários as terras e fala, ó, você quer produzir? Você pode ir, você tem a minha autorização para extrair ouro e explorar ouro nessa região, só que você vai pagar alguns impostos que eu vou falar posteriormente para vocês. Né? Então ele divide essa terra em lotes de terra, né? E ele começa o lançamento de impostos, o mais importante, o quinto, tá? Então vamos falar um pouco mais aí como ele consegue controlar, né, essa questão. Então, como a gente viu lá naquela foto que a gente tinha uma exploração em lavras, né, os ouros, os pretos, os escravos, né, todos em linha, né, e pessoas vigiando para que eles não roubassem.
né? Portugal também tinha essa preocupação. Tinha a preocupação que o imposto de quinto ele fosse pago para Portugal, que ele não fosse sonegado, né, por essas pessoas. Então, o que ele faz basicamente? Ele cria a casa de fundição. E ao mesmo tempo que ele cria a casa de fundição, ele proíbe as pessoas, né, os colonos, os senhores de engenho, em geral, ele proíbe esses latifundiários, escravos em tudo, ele proíbe que as pessoas andem com ouro em pepita ou em pó. Ou seja, se você é pego andando na rua com pepita de ouro ou ouro em pó, em formato de pó, você era preso e o ouro era confiscado e direcionado a Portugal, certo? Então, como que você conseguiria legalizar esse ouro? Você ia na casa de fundição, lá na casa de fundição eles derretiam esse ouro, presta atenção, já retiravam os impostos que eram devidos a Portugal, a gente vai falar aqui quais são esses impostos, eles já retiravam esses impostos, né, e transformavam esse ouro em barras. A gente tem alguns exemplos de barra, todas elas têm selo, tem o número, né, e o local onde ela foi derretida e fundida. Né? Então a gente tem tanto aqui alguns exemplos, né? Então isso daqui era o único ouro que você poderia caminhar livremente sem ser preso na região das minas. Ou seja, o que Portugal está fazendo? Ele está tentando garantir que os impostos, que os tributos que ele quer cobrar e que o seu lucro seja garantido nessa atividade mineradora. Que não haja contrabando, que não haja sonegamento de imposto em geral. Então, Portugal, como a gente está vendo aqui desde o início dessa explicação, ele começa cada vez mais, presta atenção, mais rígido o controle sobre a colônia, porque a atividade mineradora é extremamente importante. Por que era importante? É a terceira vez que eu vou falar disso. Porque Portugal precisa reequilibrar a sua balança comercial. E por que, Victor, ela está desequilibrada? Porque, como eu disse nos slides anteriores, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas em linhas gerais só, Portugal ele acaba saindo sempre de uma forma deficitária em acordos econômicos com algumas nações europeias, né? Um exemplo é o Tratado de Methuen, que é o Tratado de Panos e Vinhos, onde a Inglaterra vende panos e roupas manufaturados para Portugal e Portugal vende vinhos, consequentemente, para a Inglaterra. Só que aí há uma questão, para vocês entenderem por que a balança comercial é deficitária. O que você precisa mais? Qual é a demanda maior? De roupa ou de vinho? Os portugueses precisam mais de roupa? Agora, pensando nos ingleses, eles precisam mais de vinho ou de roupa? Ou seja, eles precisam mais de roupa. A roupa, comparado nesses dois produtos, ele é um produto que tem muito mais importância e relevância dentro da sociedade. Então, a compra de roupa ela é muito maior, a importação de roupa ela é muito maior do que a exportação para a Inglaterra de vinho. Então a balança fica descompensada. Você sempre importa mais, gasta mais dinheiro do que exporta, ganha mais. Então a atividade mineradora ela entra como uma forma de Portugal reequilibrar essa balança e inclusive pagar as suas dívidas para as nações que ele devia especificamente, mas aqui a gente vai dar foco aqui e nas aulas posteriores, a Inglaterra. Tá? Então a gente tem ainda essa questão da administração, é fundado, né? Portugal funda o distrito de Diamantina em 1733, que é a região da Diamantina onde descobrem uma jazida de diamante, né? Então a gente tem a mudança, né? Transformação, falando, ó, essa região ela é subordinada a Portugal. A gente está vendo em detalhes que cada vez mais Portugal aumenta o seu controle sobre essa região e impede a fuga, né, o não pagamento de impostos, né? E o rei João V, né, ele fala, né, governou Portugal nesse momento aí da mineração, né, do início até o final, né, o declínio, né? Ele fala: meu avô temia e devia. Meu pai
devia. Eu não temo e não devo, porque a atividade mineradora ela dá tanto lucro para Portugal, tanto recurso para Portugal, que eu consigo pagar todas as minhas dívidas e inclusive não devo ninguém. Eu não temo e não devo, tá ligado? Então eu tô, ó, como suavão, cachorrão, deitando na praia, ó, em Guarujá ali, ó, tomando uma Coca-Cola da hora, bem geladinha, trincada, beleza? Então aqui a gente tem uma casa de fundição em Minas Gerais, tá? Um exemplo aqui, essa casa hoje é um museu, né? O Museu de Iguapé, né? Em Minas Gerais, é interessantíssima a arquitetura, né? Bem tradicional mesmo, né? E a gente vai falar um pouco dos impostos, né? O Portugal está fortalecendo, está transformando essa região dele, sobre a administração unicamente dele, né? Mas assim, quais são esses impostos que você está falando tanto, Victor, que Portugal quer garantir? Basicamente, a gente tem um imposto de captação, né, que é um imposto lançado sobre o número de escravos utilizado na mineração. Então, se você tem 30 escravos, você vai pagar um determinado imposto. Portugal entende que quanto mais escravos, mais você consegue explorar e mais você consegue ouro. Então, você vai pagar um imposto significativamente à quantidade de escravos que você tem. Além disso, o famoso quinto. Você não precisa lembrar especificamente sobre os impostos, mas você precisa ter uma noção sobre eles. Tá? O quinto talvez seja interessante que você lembre, ou pelo menos tenha uma magnitude do quanto ele é grande. Né? Então, o quinto é 1/5 dessa produção, 1/5 dessa extração de ouro ele deve ser direcionado a Portugal. E, além disso, como é que eu garanto que eu sempre vou receber uma determinada quantidade mínima de ouro? Desses municípios, é por cada município em Quebrada. É uma quantidade anual por cada município. Então, como ele garante isso? Ele fixa a quantidade de 100 arrobas, ou seja, cada município anualmente, no mínimo, tem que entregar para Portugal 100 arrobas em ouro. O que isso daqui, 100 arrobas, dá basicamente 1,5 toneladas de ouro para cada município. Tá? Mas, Victor, isso é coisa pra cacete, meu irmão. Só o mínimo já é coisa pra cacete. Será que tem município que aguenta pagar? Será que tem pessoas que exploravam e aguentavam pagar esse imposto? Não. E como ele iria garantir isso? Através de outra lei que seria a derrama. O que seria a derrama? Ela seria a cobrança compulsória. Olha a cara de medo dos manos, em choque. Compulsória feita pelos soldados metropolitanos, ou seja, soldados portugueses, que basicamente se aquele município ele não tem 1/5 de ouro no final do ano para entregar, 100 arrobas de ouro para entregar, né, 1,5 toneladas para entregar para a metrópole, o que eles faziam? Eles entravam nesse município e invadiam as casas e começavam a confiscar todos os materiais de ouro, utensílios de ouro e prata, metais preciosos em geral, que eles encontravam, pesavam aquilo para ver se alcançava 1,5 toneladas no mínimo. Se não alcançasse, ele pegava em geral tudo que ele encontrava. Então, isso aqui, o que a gente está vendo? A gente tem um imposto, o quinto, que ele fixa um mínimo de ouro para ser cobrado, né? Para ser transferido para Portugal. Se você não consegue alcançar isso, exige o quê? É decretada a derrama. E a primeira pessoa que decreta a derrama é Marquês de Pombal, que a gente vai falar um pouco, que é um dos déspotas esclarecido, que está passando por todo esse período, né, e está criando essas leis, né, tudo isso que a gente está falando de fortificar a atuação e o interesse de Portugal nas minas, ele é passado e é pensado e planejado por um cara, o Marquês de Pombal, que a gente vai discutir, tá? Então, ainda a gente vai falar um pouco ainda da herança, essa parte é extremamente importante, tá? Porque é o que mais cai no vestibular, tá? Então, a herança, a gente tem a urbanização e o desenvolvimento comercial que a gente está falando desde os primeiros slides, né? Além de outras produções internas e do abastecimento, a compra de produtos, tanto do exterior para abastecer a elite econômica, como atividades complementares à atividade econômica principal que estava nesse momento em destaque, que era a mineração.
tá? Então, além disso, a gente tem aqui, presta atenção, isso é importante, hein, cacete, o desenvolvimento das artes. Isso daqui é muito importante. Sabe por quê? Porque esse desenvolvimento das artes, ele está diretamente relacionado a duas coisas. A expulsão dos jesuítas da América Portuguesa, certo? Isso é feito por Marquês de Pombal, a gente vai falar mais para frente, tá? E também o ciclo do ouro, que proporciona, certo? Que pessoas, que senhores, que até pessoas que ascenderam socialmente possam investir em artista. Vou dar um exemplo, né? O mestre Valentim, a gente tinha o Aleijadinho, a gente tinha também o Caldas Barbosa, né? O poeta, cantor, escritor Caldas Barbosa, né? Então a gente tinha aí uma gama de artistas, compositores, poetas, liristas, né, que estavam atuando nessa região da mina, produzindo arte. E por que a expulsão dos jesuítas foi tão importante? Porque isso deu uma autonomia, presta atenção, uma autonomia para a produção artística, e a gente vai retomar isso quando a gente falar de Marquês de Pombal. Então lembra e coloca isso na cabeça que a gente vai retomar isso para fixar mesmo no cérebro aí nosso, firmou, quebrada? Então, isso está diretamente associado à atividade econômica da mineração. Além disso, quando a gente for falar lá na frente, né, de Inconfidência Mineira, a gente fala o que basicamente, né, só para dar aquele tchan. O que a gente fala basicamente? A gente fala que a Inconfidência ela foi organizada, produzida e pensada por intelectuais colonos que foram estudar na Europa. Mas da onde que eles tiraram dinheiro? Como eles foram estudar na Europa? Eles estudaram basicamente através de recursos que puderam ser extraídos dessa atividade mineradora. Isso foi tão diversificado, tanto na arte, como na urbanização, como no desenvolvimento comercial, que também proporcionou que a elite econômica dessa região específica, desses colonos em específico, a gente não está falando agora mais só dos senhores de engenho, mas dos latifundiários dessa região do Sudeste, eles pudessem mandar os seus filhos para a Europa para poder estudar. E são esses mesmos filhos que vão posteriormente voltar para o Brasil e planejar a Inconfidência Mineira. Então, quando a gente for falar de Inconfidência Mineira nas próximas aulas, lembra, quebrada, que isso está diretamente relacionado com a atividade mineradora. Mas eu vou retomar isso na aula que a gente for falar de Confidência, tá? Mas já é importante vocês entenderem que as coisas estão muito interligadas, tá? Elas não são separadas. História não é uma caixinha, tá ligado? Várias caixinhas. A história é uma linha muito complexa que vai para todas as direções, né? Então é importante a gente ter essa concepção. Então aqui a gente tem uma fotografia, né, de Ouro Preto, a igreja de Ouro Preto atrás, cidade maravilhosa, inclusive tem a Universidade Federal, a UFOP de Ouro Preto lá, que é excelentíssima no Brasil, né, e aqui a gente tem uma foto, né, de uma escultura numa igreja do artista arquiteto Aleijadinho, que a gente tinha aí, né, mas além dele eu falei outros, né, como o mestre Valentim, que também é muito importante. E a gente vê que ele tem um caráter, né, um pouco de europeu, mas ele também tem características essencialmente brasileiras, né? Essencialmente, isso só é possível através da liberdade, né, que aconteceu, de autonomia que esses artistas tinham, né, nesse momento histórico que a gente vai falar mais para frente, quando falar de Marquês de Pombal, tá? Então aqui a gente já vai falar da crise portuguesa e o esforço desse controle, né? A gente está falando isso desde o início, né? Mas agora a gente vai falar um pouco mais dessa crise. Então o esgotamento progressivo dessas jazidas de metal, ele faz Portugal cada vez mais ficar refém dessas extrações, né? Então quando a gente fala de economia mineradora, a gente tem a nomenclatura de ciclo do ouro, porque ele tem começo, meio e fim. E ele é muito rápido. Ele não dura como a atividade do açúcar, que dura até hoje no Brasil, né? É o ciclo do ouro, porque ele tem começo, meio e fim. E a extração foi tão intensa, tão brutal, que, mano, os caras extraíram geral no bagulho, tá ligado? Geral no bagulho.
beleza? Então, além disso, Portugal, né, por que ele tinha esse interesse de extrair cada vez mais rápido? Porque ele tinha um comprometimento, né, com os mercantes da elite portuguesa, os mercadores portugueses. Então, a gente vê que todo esse controle que ele pratica em cima da América Portuguesa é em cima de favorecer uma classe, a classe mercante. E a gente vai falar isso, vocês vão entender isso quando a gente falar do Marquês de Pombal e dos conflitos, que está posteriormente a essa explicação. Tá? Então, essa aqui é uma questão mais introdutória, né? Então a gente tem aí também o iluminismo na Europa, uma nova corrente de perspectiva de mundo, filosófica, cultural, né? Acaba se expandindo até para a cultura, né, que acaba criticando os privilégios dos absolutistas e desse sistema colonial, né, caracterizado basicamente como ele é, né, eles exigiam que a colônia deveria ter minimamente um pouco mais de autonomia, pelo menos para a educação, pelo menos para a sua arte, para a administração e venda, comércio, basicamente, né, mas né, eles eram oposicionistas ao antigo regime e eles se denominavam como déspotas esclarecidos. E o principal deles é o Marquês de Pombal, quando a gente fala em Portugal. Portugal, a gente tinha um déspota esclarecido na Rússia, na França, mas a gente vai falar aqui de Portugal, que era o ministro do rei José I. Tá? Então, ele era o ministro da economia da metrópole de Portugal. E, como eu disse desde o início dessa aula, ele tem uma preocupação fundamental: reequilibrar a balança comercial portuguesa. Então, tudo aquilo que a gente falou nos slides anteriores, de fortalecer a exploração, aumentar o controle, tudo isso é feito pelo Marquês de Pombal, com qual intuito? Reequilibrar a balança comercial. Eu estou martelando isso na cabeça porque eu preciso que isso fique com vocês, beleza? Então a gente tem, como eu disse, né, no slide anterior, ele se autodeclarava como déspota esclarecido. E o que esses déspotas esclarecidos queriam, basicamente? Eles queriam uma maior eficiência administrativa, um maior desenvolvimento econômico do reino, né? Mas eles queriam reforçar as práticas mercantilistas, como eu disse lá nas primeiras aulas, né? O idealismo metalista, a balança comercial, o pacto colonial, o colonialismo que garantia o acúmulo de metais preciosos e o acúmulo de riquezas na mão, não só da metrópole, mas desses mercantes, né? Porque o pacto colonial garantia que os mercantes tivessem sempre no meio das trocas comerciais, né? Sempre na mão de obra escrava, sempre levando aí açúcar para a Europa, para ser vendido na Europa, e alguns produtos, né? Cacau, algodão em geral, que também era produzido aqui no Brasil, né? As drogas do sertão em geral, assim, beleza? Então, a gente tem aí que esse déspota, ele está defendendo o quê? Os interesses de uma classe específica portuguesa, os mercantes. E vocês vão entender isso quando a gente for ver de forma bem pontual, né, de forma bem separada e pontual, o que o Marquês fez. A gente viu de forma geral, agora a gente vai ver de uma forma mais pontual, né? Esse mano aqui, ó, o gorduchinho que tá aqui atrás, é o Marquês de Pombal, né, com os cachinhos aí, né? Aqui é uma tela, né? Então aqui ele tá em Portugal, certo? Mandando os navios, né, para a colônia, né, mandando, organizando, liderando esse processo, né? Então a gente vai ter aqui, como eu disse, de formas bem pontuais, né? Inicialmente, em 1759, o Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas do Brasil, desculpa, da América Portuguesa, ele expulsa. Lembra que eu falei? Quando você tem a expulsão dos jesuítas, isso garante ao quê? Para os artistas uma autonomia. Por quê, pessoal? Porque o ideal de beleza, a ideia, a percepção de beleza do que é arte
ela é europeia e ela é trazida pelos jesuítas e eles acabam de forma vertical introduzindo e fortalecendo isso dentro não só dos indígenas, mas de toda a vida na colônia, certo? Então, quando você tem a expulsão deles, você tem essa retirada desse lugar onde eles, o bonito, o belo é o que é europeu, é o que a gente traz. Agora, quando eles são expulsos, os artistas têm mais liberdade. Como eu disse, né, o mestre Valentinho, Aleijadinho, o próprio Caldas Barbosa, né, ele tem uma certa autonomia, certo, para conseguir produzir a sua arte. Isso quer dizer que é uma arte 100% brasileira? Não. Ela também tem influência luso, mas agora eles podem produzir sem ser reprimido, sem ser agredidos e talvez até presos, né, pelos jesuítas e pelas autoridades coloniais. Agora eles têm uma liberdade maior. Lembra que eu falei, o Marquês de Pombal, esse momento que ele expulsa os jesuítas, ele proporciona um enriquecimento e uma diversificação na arte brasileira. Por isso que a professora de literatura de vocês vai ensinar o barroco europeu e o barroco brasileiro. Porque mesmo ele tendo nomes iguais, eles têm características distintas entre eles. E isso é devido à liberdade de manifestação que acaba surgindo mais com a expulsão dos jesuítas e com o enriquecimento da atividade mineradora. A gente vê que isso está bem no ápice, né? Do ápice para o declínio da atividade mineradora, certo? Então, além disso, essa expulsão ela era baseada de forma cultural? Não. O Marquês de Pombal ele não tinha essa ideia, isso é uma consequência do que aconteceu. Mas a ideia que ele tinha para expulsar era romper com essa autonomia que essas ordens religiosas tinham nas suas próprias vilas. Então ele via essas vilas que eram cada vez mais grandes, inclusive na região sudeste da parte mineradora, ele via que esses jesuítas, talvez eles pudessem até ter uma certa autonomia de poder administrar essa região de uma forma como eles bem quisessem. Tá ligado? E era meio que isso que acontecia, era uma região bem autônoma. Então, para garantir que eles não consigam explorar o ouro sozinho, para garantir que eles estão sempre submissos às ideias e à influência de Portugal, ele expulsa esses jesuítas e começa agora a dar controle sobre esses aldeamentos. Além disso, todas as atividades que os jesuítas faziam, como educação, saúde, ele começa a tentar transferir isso para Portugal. Isso de forma, como eu disse, né, ele cria o subsídio literário que era para custear a educação e indica, né, indica que a carne, o vinho, o vinagre e a aguardente, parte desse comércio será parte desses impostos, desse comércio desses produtos, será vinculado à educação, para custear o que eles chamam de aulas régias, umas aulas abertas, feitas ao público. Basicamente essa é a ideia. Só que assim, a gente também tem que entender a ideia, certo? E o fator, e se isso foi realmente implementado. Então, mesmo que ele expulsou os jesuítas, alguns jesuítas ainda mantiveram-se no Brasil e eles ainda eram grande influência na parte da educação. Mas agora as autoridades portuguesas elas não estavam subordinadas aos jesuítas. Agora elas perseguiam também os jesuítas, semelhante ao que os bandeirantes fizeram. Tá? Então, em 1757, o Pombal, olha que interessante, ele extinguiu a escravidão indígena, incorporando esses aldeamentos. Então, cada vez mais ele vai tirando a autonomia dessa ordem religiosa e transforma esses aldeamentos submissos a Portugal, a metrópole portuguesa. Isso é importante por quê? Porque aqui está de forma escancarada a defesa dos mercantes portugueses, porque a escravidão indígena, basicamente, ela circulava dentro da metrópole ou dentro da colônia da América Portuguesa, ou seja, isso não levava a imposto, a venda e o apresamento de indígena não gerava impostos e riquezas para os mercantes portugueses, muito menos para a metrópole. Então o que eles faziam? Agora a gente vai
proibir a escravidão indígena, e a única escravidão aceita para a exploração do ouro e da cana-de-açúcar é a mão de obra negra, dos escravos vindo do continente africano. Isso, presta atenção, o que ele garante com isso? Que os mercantes portugueses sempre vão ganhar com esse comércio. Porque agora, quem traz os escravos da costa oeste da África para a América Portuguesa? Os mercantes, as companhias, né, gerais, em geral, os mercantes escravistas portugueses, né? Então, entende, por que ele extinguiu a escravidão? Para garantir que os mercadores portugueses tivessem o seu comércio assegurado. Qual comércio? A mão de obra escrava do continente africano, tá? E, além disso, né, ele suprimiu a distinção entre os cristãos velhos e os novos, que são basicamente os judeus, né, os novos. Por quê? Porque quando veio uma grande massa, tanto de europeu como de outras regiões da colônia, vieram para a América Portuguesa, vieram para a região sudeste da América Portuguesa para explorar a economia, para explorar a mineração, não era interessante para Portugal, para o pagamento de imposto, né, e até para a produtividade rolar de uma forma mais harmônica, conflitos, muito menos conflitos religiosos. Então ele suprime essa distinção entre cristão velho e cristão novo, falando, ó, vocês podem aí até explorar lado a lado nessa porra aí, entendeu? O interessante, a única coisa que eu quero é que vocês paguem nossos impostos. Entendeu? E que vocês não fiquem tretando por causa de religião, mas sim que vocês trabalhem, e trabalhem para pagar os impostos, né? E para garantir não só a mão de obra escrava, não só o comércio, não só os interesses dos mercantes, ele cria a campanha geral da Grã-Pará no Maranhão, inclusive essa aqui vai dar uma treta a 1000 graus na revolta de Beckenham, como a gente vai falar mais pra frente, e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Lembra o que é a companhia? É um grupo de mercadores, um grupo de investidores, um grupo daquela burguesia capitalista que começa a surgir, burguesia mercante, né? Um grupo desses mercadores privados juntam os seus capitais para ter um monopólio sobre determinada atividade. Lembra? Os escravos, né, que vinham do continente africano, eles vinham para o continente americano através das companhias, né? Então, quem detinha o monopólio do comércio escravista no Atlântico? As companhias portuguesas, os mercantes portugueses. E é por isso, até que a gente falou aqui no início desse slide, ele extingue a escravidão indígena. Porque a escravidão indígena não é o português mercante que está vendendo o indígena. São os bandeirantes. São os latifundiários. Isso não interessa para Portugal. O que Portugal quer é a arrecadação de impostos através desses comércios. Então ele garante isso, esse monopólio, através da criação dessas companhias, e a gente vai falar, inclusive, da companhia do Grão-Pará, do Maranhão, nessa aula. Tá? Além disso, para garantir, né, que esse ouro seja levado diretamente a Portugal de uma forma segura e rápida, o Marquês de Pombal ele muda a sede do governo da América Portuguesa de Salvador para o Rio de Janeiro. Lembra? Qual é a região das Minas? Eu vou mostrar o mapa. É a região Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais hoje, né? E ele também, como eu disse lá atrás, né, a gente mostrou, lembra a figurinha, o GIF é repetido, que ele institui a primeira derrama. Então é Marquês de Pombal que falou, rapaziada, vocês não pagaram essa porra de 1/5 aí agora, ó, toma, vral. Né, vocês vão pagar através do que eu vou invadir, o exército português vai invadir essa região, né, o município, e vai confiscar materiais de ouro, metais preciosos e joias para alcançar esse valor de 1/5 ou esse peso de 1/5. Né? Além disso, né, ele cria a lei do Diretório dos Índios, né, que coloca os dirigentes civis, administrativos, os governadores gerais, não mais os jesuítas, os governadores gerais, né, comandando, né, os aldeamentos indígenas. Além disso, que língua falava-se aqui no Brasil?
falava-se aqui no Sudeste, mais especificamente, né, mais no Sudeste, falava-se uma língua que era chamada de língua geral. O que é essa língua geral, Victor? Que é o nome de uma língua? É uma língua que, na realidade, ela é uma junção muito mais levada, é uma junção entre português, né, e português de Portugal e as diversas línguas indígenas. Então, a gente tem uma mistura entre essa língua, esse português de Portugal e essas diversas vertentes, essas diversas espinhas dorsais dessas línguas indígenas se misturando e formando uma nova língua, o que eles chamavam de língua geral, tá? Isso daqui é muito devido ao contato entre os jesuítas e os indígenas. São Paulo era uma região extremamente quase independente, quase ela era administrada de uma forma muito autônoma antes da descoberta do ouro. Né? Então ele tinha língua diferente, cultura diferente, forma de ver o mundo diferente, né? Inclusive a sociedade era diferente. Enquanto a gente tinha no norte uma família basicamente explicada pelo Gilberto Freire, né, como a sociedade do engenho, aqui a gente tinha o predomínio, né, de mães solteiras, o predomínio, né, não de uma sociedade do engenho constituída como Gilberto Freire fala no seu livro Casa Grande Senzala, mas sim de uma sociedade no Sudeste muito mais complexa e muito mais heterogênea, né, não só em cultura, mas também em participação econômica. Como eu disse, as mulheres elas tinham uma participação extremamente grande nessas atividades econômicas da região Sudeste. Né? Isso é extremamente importante. E ele substitui essa língua geral pela língua, o português de Portugal. Tá? Passar aqui um pouco mais. Então, voltando aqui rapidão, né? Então a gente tem toda essa ação de Marquês de Pombal, toda que vem desde a aula anterior ali dos bandeirantes, consolida com a descoberta do ouro, consolida-se com a administração mais forte da metrópole em cima dessa região para garantir a posse. Isso começa a modelar o que a gente chama de território brasileiro hoje, né, que é consolidado mais para frente na República e posteriormente se delimita total quando a gente compra o Acre, né? Então, voltando aqui, basicamente começa a se moldar, né? Essa interiorização começa a causar conflitos entre a Espanha e Portugal, né? Cada vez mais essa urbanização, essa interiorização das atividades econômicas, certo? Então, no Tratado de Madrid, a Espanha ela cede o controle do Rio da Prata, ou Portugal cede à Espanha o controle do Rio da Prata e da colônia do Sacramento à Espanha. A gente vai mostrar o mapa ali para frente, e concedeu a Portugal a região da Amazônia e o Centro-Oeste. Centro-Oeste, atividade mineradora, extremamente importante. Qual é a colônia do Sacramento? É onde eu estou apontando aqui o mouse agora, ó. Tá vendo aqui, cachorrão? Aqui é o que a gente chama hoje de Uruguai, tá? A colônia do Sacramento e Buenos Aires aqui do outro lado. Lembra? Presta atenção. Por que essa região teve que ser dividida no Tratado de Madrid? Porque lembra, na aula anterior, quando a gente falou dos bandeirantes, eles saíram daqui de São Paulo e começou a atacar os aldeamentos indígenas atrás da mão de obra indígena, né, para ser vendido e comercializado por todo o território, desde aqui do Nordeste, nos engenhos, para a região aqui também da mineração. E eles começam a atacar. Quando eles atacam, esses jesuítas, esses portugueses, eles começam a ir cada vez mais para o sul e entram no que a gente chama de colônia do Sacramento. Então, os portugueses eles adentraram nessa região. Não só na colônia do Sacramento, mas também na colônia dos Sete Povos, né? Da capitania dos Sete Povos, certo? Então, essa região aqui ela era ocupada tanto por espanhóis como por portugueses. Então houve um determinado momento que isso teve que ser dividido e negociado, né? Então Portugal ficou com a região da Amazônia, né, que a gente vê aqui da Mata Amazônica, né, que a atividade das drogas dos sertões era extremamente forte, né? Como também a gente tem que Portugal garantiu aqui
a região do centro-oeste, né? A região do sudeste, a região da atividade mineradora, tá? Então, com a morte de José I, que foi quem colocou Marquês de Pombal como ministro, né? Marquês de Pombal se viu numa encruzilhada, porque a Maria I, né, a louca, certo? Ela se torna rainha de Portugal e ela demite o Marquês de Pombal por entender que o Marquês de Pombal estava dando autonomia demais para a colônia. Inclusive, o Marquês de Pombal ele autorizou a manufatura, ele autorizou, né, que existisse uma certa autonomia cultural dentro da colônia, entendeu? Os ensinos, a educação dentro da colônia, ele autorizou, né, que houvesse as aulas régias na colônia. Isso desagradava muito, né, a Maria. Isso é só um ponto do conflito que eles tinham, tá? Eu estou abordando unicamente um ponto. Existem outros fatores muito importantes também, mas que o vestibular cobra geral é uma questão mais ideológica entre eles, não tão econômica. Né? E Maria começa a desfazer tudo que Marquês de Pombal fez. Então, tudo que ele fez, né, ela começa a anular isso tudo, e isso é chamado de política da viradeira. Isso aqui já caiu no vestibular. Então, a política da viradeira é a anulação de tudo aquilo que as políticas que Marquês de Pombal estava fazendo para reequilibrar a balança comercial. Para a Maria Louca, o interessante é que a colônia, a América Portuguesa, se mantesse unicamente como colônia e que fosse fortificado, né, o pacto colonial e que fosse garantido não só a extração, né? Lembra que ela já está pegando o final da mineração, né? O declínio da mineração, mas também que fosse garantido a atividade açucareira dentro, né? Os senhores de engenhos, né? Então, ela acaba por anular as companhias de comércio e o funcionamento da manufatura na colônia, certo? E o declínio da mineração, né, acaba dando mais ênfase, né, acaba ressurgindo no cenário aí, novamente, a retomada da agricultura, da cultura do açúcar, né, de vender não só do açúcar, mas também do algodão, do tabaco e das drogas do sertão, que fazia parte aí, já, né, anteriormente ao ciclo do ouro, ele já também tinha um certo protagonismo dentro da economia. Ele já dava alguns lucros grandes para Portugal, tá? Então a gente vai falar de dois confrontos, basicamente para terminar a aula. O confronto colonial alguns destaques, né? Basicamente são dois, depois a gente vai falar dos posteriores. E eles são aqui, calma aí. Basicamente, a gente precisa ter uma visão muito importante para a gente entender isso, para a gente não ver isso como anacronismo, certo? E não ter interpretações errôneas. Essas rebeliões, essas revoltas, que vão ter muitas até hoje, né? Mas assim, muitas revoltas, elas vão ser basicamente uma expressão nesse momento na América Portuguesa, na América Portuguesa, elas não representam um sentimento patriótico. Patriótico, não sei se é a palavra certa que eu estou usando, acho que estou falando essa porra errada, mas fuck you, irmão. É um sentimento basicamente de identidade entre os habitantes. Eles não estão se vendo como brasileiro, não existe isso. A noção de brasileiro ela só se constitui na proclamação da República quando o Instituto Geográfico Brasileiro constrói essa história de identidade brasileira. Né? Aí o romantismo começa a participar muito forte nessa área também, as obras nacionalistas, tá? Mas isso não é uma questão agora. A ideia é que essas revoltas que a gente vai falar, às vezes tem pessoas que falam, olha só, os caras já estão se vendo como BR, tá ligado? E estão lutando contra a dominação portuguesa. Não, não. Eles estão se vendo unicamente como grupos isolados. O norte do Brasil, o nordeste, o sudeste e o sul, eles se veem completamente como heterogêneos. Eles não veem identidade comum entre eles. Lembra quando eu falei da diferença cultural que a gente tinha entre o nordeste, a economia, a sociedade do açúcar, para o sudeste, né? Que acabou se tornando aí a mistura, né? O movimento dos jesuítas,
o ciclo na mineração, acaba criando culturas completamente diferentes, quebrada. Completamente diferente, entendeu? Então não existe uma unidade de identidade aqui. Isso só é construído na República. Então não veja essas revoltas como um sentimento patriótico ou como uma identidade única brasileira. Isso não existe, tá? E essas revoltas, elas se dividem basicamente entre nativistas. O que são elas? São situações específicas de cada região. São conflitos que são... o estopim deles são treta a 1000 graus entre interesses da região, tá? E ela se divide em revoltas nativista e separatista ou coloniais. As coloniais, elas inspiram, elas desejam uma independência de Portugal, mas não é uma independência de Portugal para virar Brasil. É uma independência presta atenção, da região onde esse conflito se dá com Portugal. Essas revoltas a gente vai falar mais para frente, nas outras aulas. A gente vai tratar de duas aqui, que tem um caráter mais nativista, beleza? Então a gente vai falar basicamente da revolta de Beckham, do Maranhão, né? Aqui tem a cara do Pleiba, ó. Isso aqui é um latifundiário brasileiro, né? Olha a cara, olha essa... Não vou falar nada não, vai, vambora. Então a fita, tá ligado? É que esse conflito ele se dá basicamente entre dois agentes, entre os fazendeiros e os religiosos, quase religiosos, os jesuítas, e ele se dá basicamente na disputa pelo trabalho indígena. Olha isso daqui, presta atenção nessa porra. Isso daqui é antes, é quando o ciclo do ouro começa a surgir. Tá? Então aqui a gente vê que a revolta de Beckham, ela tá juntamente também com a descoberta, com o surgimento do protagonismo da região sudeste e centro-oeste da América Portuguesa. Então a gente está falando aqui de uma escassez de escravos e de um apresamento de indígenas muito forte. Lembra da aula anterior, as bandeiras de contrato? A maioria, muitas dessas bandeiras, elas eram contratadas para destruir quilombos e para apresar indígenas. Quais indígenas? Os indígenas dos aldeamentos jesuítas. Por isso que a aula anterior é tão importante. Então esse conflito se dá basicamente entre os fazendeiros religiosos, porque existe um bloqueio do comércio africano, né, do comércio de escravos do continente africano para a América Portuguesa, e isso acaba favorecendo, né, essas bandeiras de contrato, esse conflito entre latifundiários e jesuítas, tá? Então esses são os dois agentes desse conflito. E como que Portugal acaba tentando reorganizar essa estrutura? Isso acaba levando a conflitos extremamente brutais, a destruições totais de aldeamentos, assassinatos de jesuítas, como também a ataques de aldeamentos indígenas aculturados pelos jesuítas, ataque desses aldeamentos aos fazendeiros. Então esse conflito ele se torna um conflito extremamente sangrento, tá? Então Portugal intervém nisso e ele vê que é um conflito regional, disputa de interesse regional entre senhores de engenho latifundiários com os jesuítas. É uma revolta nativista. Né? Então ele cria a Companhia, né? Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, lembra que a gente já citou ela nos slides anteriores, e toda a companhia ela tem um grande objetivo, o monopólio de determinada comércio. Então ela tinha o controle tanto das disputas de interesses dentro dessa região do Maranhão, como incentivar a produção local. Então todos os produtos que eram europeus que eram vendidos aqui na América Portuguesa, nessa região, era trazido por esses comerciantes portugueses. Além disso, tudo que era vendido, né, no Maranhão e levado para a Europa, era também vendido, comprado por essa companhia e vendido na Europa por esses mercantes portugueses. Ou seja, esse comércio sempre é atravessado pelos mercantes portugueses, né? E, além disso, lembra que esse conflito ele se iniciou por causa de uma mão de obra, certo? Porque os senhores de engenho, os latifundiários, estavam atacando os aldeamentos jesuítas atrás da mão de obra escrava. Então, para acabar com esse conflito, com essa disputa entre esses dois agentes,
essa companhia ela iria fornecer 500 escravos por ano, para iniciativa, né? Eles iam vender para esses latifundiários 500 escravos negros, né, do continente africano, né, 500 escravos pretos, para trabalhar dentro desses latifúndios. E ele achou que isso bastaria para acabar com esse conflito. Só que basicamente a companhia não conseguiu cumprir com esse objetivo, né? E isso acabou levando uma rebelião entre os grandes latifundiários. Então os grandes latifundiários se juntaram, né? Contrataram bandeirantes, fizeram exército com os negros escravos que eles tinham, com os indígenas escravos, contrataram um exército grande e atacaram São Luís do Maranhão, a capital da capitania de Maranhão. Eles tomaram posse desse poder e eles expulsaram os jesuítas. Olha que interessante, eles expulsaram. Por quê? Aí você tem que ter o raciocínio. Porque eles expulsaram? Porque eles estavam interessados na mão de obra indígena, tá? E eles ocuparam o governo aproximadamente por um ano, porque em novembro desse mesmo ano de 84, Portugal manda uma frota marítima, derrota esses latifundiários e nomeia um governador-geral para a capitania, para administrar toda essa capitania e botar panos quentes nesse conflito, tá? Então agora a gente vai sair lá do norte, vai vir para o sudeste, vai falar um pouco de um conflito que já foi explicado basicamente em linhas gerais na aula anterior, que é a Guerra dos Emboabas, né? É um conflito que dá na região das Minas, a região de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, né? Mas basicamente se dá mais os conflitos, os embates mais fortes se dão na região das Minas, certo? Minas Gerais. E ela tem dois agentes participando, os bandeirantes, aqueles que descobriram o ouro, e os colonos europeus, os colonos, né, que vêm de todas as regiões, né, lembra? A população saiu de 300 mil para 3 milhões, tá ligado? Então foi gente pra cacete, mano, pro sudeste para explorar essa região, pro centro-oeste, para essa região explorar esse ouro. E os europeus, né, que vinham também lá da Rússia, da Itália, da França, para explorar, os portugueses também, né, explorar essa mineração aqui no Brasil. E eles são denominados pelos bandeirantes como emboabas. Emboabas significa basicamente forasteiros, né? Pessoas que não são dessa região, porque os bandeirantes se autoproclamaram donos da região. Eles se autoproclamaram donos da região. Então esses forasteiros estão fora aí dessa região, certo? Então em 1709, né, para pacificar esse conflito que também é muito sangrento, né, o governo português ele separa a região de Minas Gerais e São Paulo da capitania do Rio de Janeiro, administrando toda essa região. Lembra que eu falei, ó, tudo isso daqui, ó, vira capitania de São Paulo. As Minas estão aqui, São Paulo está aqui, Goiás está aqui. Todas as regiões que têm ouro descoberto pelos bandeirantes torna-se a administração unicamente de Portugal, tá? E a gente tem aqui a Guerra dos Emboabas, certo? Então os bandeirantes eles foram rechaçados, tentando descobrir ouro agora no Mato Grosso e em outras regiões, né, que também foram tomadas pelos portugueses, pela administração dos portugueses. A gente está aqui já entrando no final da aula, a gente tem algumas representações de alguns bandeirantes, né? Na cidade de Caeté, uma estátua. Aqui a gente tem uma estátua em bronze no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E agora a gente vai ver, né, que esses bandeirantes, eles são reproduzidos, né, sempre como ideal, tipo, como os grandes salvadores corajosos, aqueles que desbravavam a terra, né, os fodões, tá ligado? Que iam lá, entravam no mato, uma mata perigosa. Só que essa não é a única interpretação histórica. Essa é uma interpretação histórica construída para criar uma identidade e presta atenção principalmente para mostrar, para construir uma ideia de São Paulo, dessa região de São Paulo, vanguarda. O São Paulo é a grande cidade vanguarda e desbravadora. Por isso que você vê em diversas regiões de São Paulo várias estátuas e manifestações desses bandeirantes, não como caçadores de indígena, né, e até
caçadores de indígena e pessoas que e que atacavam aldeamentos jesuítas. Mas também ele era visto, né, ele é visto aqui com esse ideal de identidade, de vanguarda brasileira, de protagonismo paulista, né, ele é visto como herói. Só que isso não é a única interpretação histórica. Então a gente vai ver aqui algumas representações, né? Aqui a gente tem o Monumento dos Bandeirantes no Parque do Ibirapuera, né? E a gente tem aqui um vandalismo, né? Uma pichação, né? Mostrando aqui uma certa contestamento nessa ideia de bandeirante, aqui, ó, bandeirante herói. O bandeirante ele não é herói, né? Porque vendo na história a gente acaba tendo interpretações que, olha, pô, o cara caçava indígena, ele apresava, ele era a favor, entendeu? Então há aí uma construção de São Paulo desbravador, São Paulo protagonista, mas isso não é algo totalmente disseminado por todas as parcelas da população. Há parte da população que ela questiona esse tipo de interpretação, desse tipo de história de um bandeirante herói. Aqui a gente tem a estátua do Borba Gato lá em Santa Amaro. Puta, essa é feia pra cacete, essa estátua, hein, parça? Ela é alta, olha como ela é alta, né, mano? O mano aqui. Mas a bichinha é feia, hein, parça? Mas não vamos entrar nessa questão estética. Mas aqui a gente tem um cartaz que fala o julgamento popular do Borba Gato. Ou seja, vamos julgá-lo por aquilo, pelos massacres que vocês causaram pelos povos indígenas, jesuítas e apresamento contra os quilombos, né, que vocês destruíram. Tá? Então é importante a gente ter essa visão crítica, não ver isso aqui unicamente como vandalismo, tá ligado? Que é uma interpretação que a grande mídia dá, mas ver isso aqui como uma manifestação também de um movimento contra esse ideal de heroísmo paulista, de vanguarda paulista, de bandeirante herói, mas ver a história também como um bandeirante caçador, como um bandeirante apresador de indígena e de destruidor de quilombos. Né? Tem umas questões aí que é muito importante ser levantadas de forma ponderada, obviamente, mas ser levantadas de forma crítica. Então aqui a gente tem as referências que eu usei, aqui é o filme documentário Quanto Vale ou É Por Quilo, tem um link no YouTube para vocês verem, como a gente falou lá na aula lá em cima, ela é muito interessante, e o mesmo link do Drive onde eu subo os meus filmes, beleza? Então é só isso, quebrada, por enquanto, eu já passei bastante tempo, e é isso, é nóis, tamo junto, abraço.